Olá, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Meu amigo, minha amiga, seja muito, mas muito bem-vindo a mais uma edição do programa Vejam Só, aquele que, sem dúvida nenhuma, é o melhor debate teológico da televisão brasileira. E eu gosto de reafirmar isso todo início de programa, porque realmente é um papel que o Vejam Só cumpre de levar até você conhecimento e conhecimento pautado nas escrituras sagradas. Não simplesmente querendo oferecer para você uma resposta pronta e definitiva, mas principalmente, nossa ideia aqui é instigar você a pensar, a buscar conhecimento, a se interessar pelos assuntos, não só da teologia, mas também do estudo das escrituras sagradas, a desenvolver esse hábito, para que a partir da meditação na palavra, no estudo, você consiga também desenvolver as suas respostas aos temas que nós colocamos aqui todos os dias. Então, para você que curte e gosta do programa, seja muito bem-vindo. Para você que está chegando agora e conhecendo, pode se preparar que eu tenho certeza que você vai aprender demais aqui no Vejam Só. Por falar em teologia, em conversa, em querer aprender, se você quiser conversar um pouquinho mais sobre os temas que são abordados aqui, sobre teologia, quiser fazer alguma pergunta específica, vou deixar aqui para você o meu perfil lá no Instagram, o @zeca_pereira. Chega por lá, inclusive você pode mandar lá sugestão de tema, de entrevistado também aqui pro programa. Faça a sua pergunta lá, eu converso muito com os internautas lá, para dar a minha opinião também, né? Aqui eu preciso ser somente o mediador dos temas que são abordados. Mas por lá a gente conversa demais e deixo aqui registrado o meu agradecimento, todo o carinho que eu recebo da audiência do Vejam Só. Muito obrigado, meus irmãos, o que só comprova a importância desse programa no cenário nacional e principalmente no meio evangélico também. Muito obrigado pelo carinho de todos. Vou apresentar os meus convidados e, na sequência, vou colocar o tema aqui para você. Um tema hoje bem polêmico e que eu tenho certeza que vai pegar fogo na nossa conversa de hoje. Vai pegar fogo, porque é muito delicado. Bom, primeiro vamos começar pelos convidados. Com muita alegria que o Vejam Só recebe novamente aqui nos nossos estúdios o pastor Williams Cruz, ele que é lá do Instituto Teológico Ide e Ensinai. Pastor Williams, obrigado, meu irmão, por aceitar o nosso convite, estar aqui novamente. Sempre uma alegria recebê-lo. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Muito obrigado, Zeca. É um prazer poder servir o povo de Deus. E como você falou, né, a gente não vem com uma questão pronta, a gente vem aberto a um debate, a um aprendizado. E o tema de hoje promete edificar e ajudar muito o povo de Deus. Sem dúvida, é nesse confronto de ideias que a gente forma o conhecimento e esse é o objetivo do Vejam Só. Ah, mas eu não concordo com ele, então deixa eu ler aqui para ver, para poder discordar ou para poder concordar. Essa é a ferramenta que o Vejam Só, graças a Deus, usa e tem sido bênção. Vamos passar as informações do Instituto Teológico também para a gente, para quem nos assiste também? Pastor, por favor. Muito bem. O Instituto Teológico Ide e Ensinai é um projeto que Deus nos deu há mais de 20 anos e serve a muitas igrejas e é um instituto interdenominacional. Nós temos alguns núcleos que são presenciais e este ano nós estamos com uma novidade, que é o curso à distância, tá? O curso EAD. Então, se você tiver interesse, pode nos procurar e nós, com prazer, serviremos o povo de Deus, se assim for a sua vontade. Que bem, então as informações, inclusive, nós vamos deixar os contatos do pastor Williams durante o programa à sua disposição e também lá no nosso perfil do Instagram, no @programa Vejam Só. Então, se você quiser mais informações sobre o Ministério, sobre o Instituto Teológico, você pode entrar lá, mandar uma mensagem e também entrar em contato com ele para falar um pouquinho mais sobre o assunto que nós vamos tratar na noite de hoje. De novo, meu irmão, muito obrigado. Deus continue abençoando sua vida e o Ministério também aí no trabalho à frente do Instituto Teológico Ide e Ensinai. E o Vejam Só também tem a alegria e o privilégio de receber na noite de hoje o pastor Marcos Araújo, ele que vem representando o CBTEL, que é o Seminário Batista de Teologia. Pastor Marcos, meu irmão, obrigado pelo carinho em aceitar o nosso convite, seja muito bem-vindo, é uma alegria recebê-lo. Boa noite, Zeca, boa noite, William, bom estar aqui novamente com os irmãos. Esse bate-papo teológico, doutrinário, eclesiástico sobre como é a vida espiritual. Às vezes, simplesmente apertamos demais o parafuso e perdemos pessoas. Afrouxamos demais e perdemos o corpo inteiro. É interessante poder ter esse bate-papo para conversarmos e, principalmente, olhar o que as Escrituras nos orientam a fazer mediante ao pecado, queda e restauração. Rapaz, já deu um exemplo aí, já impactante já. Se a gente afrouxa demais, perde o corpo. Boa. Antes a gente
falar e entrar realmente no tema, vou pedir as informações também do CBTEL, por favor, O pastor. CBTEL é uma instituição da Associação das Igrejas Batistas Extremo-Leste da capital. Já existe há mais de 25 anos. Trabalhamos ali na formação de líderes, pastores, obreiros, sempre buscando o aprimoramento e aperfeiçoamento dessa obra tão maravilhosa que nos foi confiada. Estamos ali na Rua Barena 528. Pastor Pedro Kibala é o atual diretor, tem sido uma bênção na vida do seminário. Amém, que bem. Inclusive, nós vamos deixar as informações também do seminário aí para você durante o programa, os contatos do pastor Marcos também. Se não deu, não anotou, passou, não deu tempo, não tem problema. Vai lá no nosso perfil do Instagram e lá você consegue acessar esses contatos também e, obviamente, tirar suas dúvidas e pegar as informações necessárias, tá bom? Vamos colocar aí na tela o tema que nós vamos abordar na noite de hoje. E a pergunta que a gente quer responder vai falar muito sobre a liderança, mas, obviamente, também sobre a nossa caminhada cristã. A pergunta é a seguinte: quando não consigo vencer o pecado, quando caio no pecado, devo me abster das funções que tenho na igreja? Como é que funciona essa dinâmica? A gente já tratou aqui no Vejam Só muito sobre disciplina eclesiástica, e isso, de fato, é uma norma que deve acontecer dentro das nossas igrejas, mas, via de regra, são alguns pecados que são tratados e disciplinados. A nossa abordagem aqui é um pouco mais ampla. Como é que funcionaria isso? Vou pegar aqui as opiniões iniciais aqui dos meus convidados, na sequência vou abrir para você participar também. Vamos lá, pastor Williams, como é que o irmão responde a nossa pergunta? Quando não consigo vencer o pecado, eu devo me afastar das funções que exerço na igreja? Muito bem. É um tema interessante porque ele tem os dois lados da moeda. E para falar de pecado, o ser humano precisa olhar para si. Eu quero começar citando uma frase de Charles Spurgeon, que ele disse: há pecado até na nossa santidade, há incredulidade até na nossa fé, há ódio no nosso próprio amor e há lama da serpente mais bela, na mais bela flor do nosso jardim. Não só no Antigo Testamento, como também no Novo Testamento, nós encontramos o combate ao pecado, o apontamento quanto ao poder destrutivo do pecado, e o pecado é um problema. O pecado é um problema. Acontece que nós precisamos entender do que nós estamos falando. Então, por um lado, nós cremos na poderosa graça de Deus e entendemos que em nossa natureza há pecado. Paulo fala disso quando ele disse: quem nos livrará do corpo desta morte? Então, nós somos pecadores por natureza. Por outro lado, nós temos um problema muito sério nas igrejas, que eu pretendo falar sobre isso, que é a diferença do ser e o fazer. Então, essa pergunta é uma pergunta interessante porque nos remete à ideia do ser, do fazer. Então, tem muita gente preocupada em fazer para Deus e não em ser para Deus. Logo, essa questão é uma questão muito séria, porque se você está interessado em ser para Deus, pouco importa a questão do fazer. O fazer é consequência. O fazer é consequência. E hoje as pessoas são muito, mas muito valorizadas pelo que elas fazem e não pelo que elas são. Bom, a gente tem aí as observações iniciais do pastor Williams. Você viu que tem muitas questões, tem pormenores aí que nós vamos tentar analisar, colocando principalmente alguns aspectos práticos nisso. Mas, pastor Marcos, eu quero ouvir também a resposta do irmão para a nossa pergunta tema aí. Quando eu não consigo vencer o pecado. E detalhe, nós estamos falando só daquela prática do pecado constante, não que talvez fique mais emblemática, né? Mas sempre tem algum pecado que você, durante o dia, cai ali. Devo me afastar das funções que exerço? Pois bem, Zeca, o pecado na vida do cristão e na vida do obreiro, que só o pode ser se o for cristão, ele deve ser como que aquele acidente de percurso. Jamais o pecado na vida do cristão deve ser aquela prática contínua. Quando a prática contínua do pecado torna-se você quase que irredutivo quanto ao pedir perdão,
ao confessar, ao abrir mão daquilo que tem destruído seu ministério, algo a ser feito precisa ser urgentemente trazido à memória, porque o pecado ele tem o poder de destruir o obreiro, deixar o cristão cada vez mais frio, e ele passa a ser um tormento. E o pecado ele tem um poder terrível e precisa ser modificado na vida do cristão, primeiro, porque ele precisa restaurar a relação com Deus. Isaías vai dizer que os vossos pecados fazem separação entre vós e vosso Deus. Qualquer um em pecado, obreiro ou não, já perdeu a relação com Deus. Já não tem mais uma relação muito amistosa, de amor, de graça, sendo cada vez mais vista e testemunhada. E segundo, ele precisa tratar o pecado porque ele precisa reparar-se. Nenhum pecador não confesso vive em paz. Salmo 32, o salmista diz: enquanto calei o meu pecado, secaram-se os meus ossos por causa do meu constante gemido, e a tua mão pesava sobre mim. Confessei o meu pecado e a tua paz retornou. Então, a confissão do pecado vai tratar primeiro o ser humano, o cristão, que não pode, em momento algum, achar que o pecado é uma prática constante e que não pode ser reparada. Quando eu falo que o pecado precisa ser como um acidente de percurso, eu gosto muito sempre de citar uma viagem de 1.500 quilômetros em que o pneu do carro furou. Ninguém achou que é normal viver com o pneu furado ou programou o pneu furado na viagem, mas aconteceu. É um acidente. Repara, restaura e segue a viagem. E segundo e terceiro, aliás, o pecado precisa ser tratado na vida do cristão e do obreiro, porque além de destruir a relação com Deus e relação consigo mesmo, não tem paz, destrói minha relação com o próximo. É incrível, mas nenhum pecado na Bíblia atinge apenas o pecador, atinge todos que estão à sua volta. Foi assim com Judas, foi assim com Sansão e Dalila, foi assim com Davi, foi assim com todos os outros. O pecado simplesmente destrói. Logo, se ele já deixa a pessoa sem relação com Deus, sem paz consigo mesmo e sem paz com o outro, é melhor entregar o que está fazendo e tratar essa dificuldade. Até antes de abrir a enquete aqui, deixa eu ver com vocês. Tem diferença, então, no tratamento? Ou deve existir uma diferença no tratamento, quando a gente fala de pecado, do líder para vou colocar aqui o leigo, o cristão comum? A grande diferença, Zé, é que nós, líderes, pastores, obreiros, em todas as denominações, eles são expostos o tempo todo. A exposição é muito maior. Logo, a vista grossa sobre o pecado cometido é difícil de ter. Vai ter sempre, muito pelo contrário, que até espalha boato do que não ocorreu. Sim. Já tive de lidar com inúmeros casos de pastores que um acidente de percurso, não necessariamente como pecado, foi dito por um e acrescentado por outro, e talvez até Judas escreveria, se fosse colocar na Bíblia, fosse escrever o livro dele, ponto, e iria dizer que quem conta um conto acrescenta o ponto. É possível que pessoas olhem a cena, não investiguem a cena, mas espalhem algo muito terrível. Já conheci obreiros que foram caluniados por alguns motivos, e isso não apenas destruiu a alegria desse obreiro, mas destruiu também seu ministério. Sim, sim. Deve haver uma diferença, pastor? Sim, o próprio Deus, ele trata de forma diferente. O próprio Deus, a gente percebe quando o Senhor instituiu o tabernáculo e depois o sacerdócio, Deus, ele diz para Moisés alertar a Arão para não entrar de forma irreverente ou de qualquer maneira no tabernáculo, no Santo dos Santos. Deveria ter uma postura. E que se ele assim não o fizesse, é Deus quem está falando, está na Bíblia. Deus falou, vou matá-lo. E você percebe mais tarde que acontece a morte de Nadab e Abiú por conta dessa irreverência. Mais para frente, no Novo Testamento, Jesus conta uma parábola de responsabilidades, de graus de responsabilidades. Em Lucas capítulo 12, e versículo de número 48, ele fala, aquele a quem muito foi dado, muito será cobrado. Aquele a quem muito mais lhe confiou, muito mais lhe exigirá. Então você percebe nas cartas de Paulo também a exigência para um obreiro. Porque por trás de um obreiro, por trás de um líder tem um povo. E ele é o exemplo. Ele é o exemplo. Então, só para concluir essa resposta, sim, o obreiro deve ser tratado diferente, porque a responsabilidade é maior, a cobrança é maior do próprio Deus.
Sim, boa. Deixa eu abrir a oportunidade para você que nos assiste participar também, dando as suas observações e opinião. Você vai fazer sempre acessando o nosso perfil lá do Instagram, o @programa Vejam Só. Por lá que a gente coloca as nossas enquetes, tá bom? A enquete para a edição de hoje é a seguinte, ó. Você acredita que o líder deve ser afastado do cargo a cada pecado cometido? Primeira opção, sim, deve ser. Segunda opção, sim, mas aí depende do pecado. Certo? Teria alguma diferenciação nessa questão do pecado e a gente sabe, às vezes, escândalos morais acabam trazendo maiores prejuízos também, tá bom? E a última opção é não deve ser afastado, afinal de contas, somos todos pecadores. Vai lá, vote, escolha uma das opções e na postagem seguinte você justifica, tá? Por que você escolheu uma ou outra opção também, tá bom? Pra gente poder dar a sua voz aqui e colocar a sua justificativa. Tá? Só para falar rapidinho das redes sociais, além do Instagram, você nos localiza no Facebook e também no YouTube. É só procurar por Programa Vejam Só, tá bom? Então curta lá a nossa página no Facebook, siga o nosso perfil lá no Instagram e se inscreva no nosso canal lá do YouTube, tá certo? Em todas essas ferramentas aí das redes sociais, nós transmitimos ao vivo as nossas gravações. Então, para você que está inteirado ali nas redes sociais do Vejam Só, você consegue assistir ao vivo a nossa programação, tá bom? Enquanto ela é gravada. E também você pode acessar o nosso conteúdo nas plataformas de áudio. Elas aparecem aí para você, escolha aquela que você utiliza e procure por Programa Vejam Só e você vai localizar o nosso conteúdo. Aí, no lugar que você estiver, você vai ouvindo o Vejam Só, tá bom? É uma ferramenta muito útil, auxilia bastante, tá bom? Então, te espero por lá também, em todas as plataformas digitais, tá certo? Pastor Marcos, o que eu queria entender aqui na verdade, não sei nem se eu já tô indo para o final, acho que vou deixar essa pergunta mais para frente. Concluindo. Para a gente falar da restauração, porque eu acho que é um dos casos mais complexos quando a gente fala do líder. Porque o membro, via de regra, ele peca, é disciplinado, é restaurado e fica tudo tranquilo. O líder parece que não tem essa segunda chance. Mas vou deixar isso para daqui a pouco, senão a gente já vai para os finalmente, né? Senão você peca. O que eu queria entender, pastor Marcos, é exatamente esse lidar com o pecado. Porque eu fico com a impressão que a igreja faz uma distinção muito grande dos pecados que são cometidos, e aí você vai ter essas questões disciplinares em cima do pecado. Quando a gente fala do pecado, o irmão falou aí muito bem, que já vai romper essa relação com Deus. Como é que funciona essa questão da hierarquia do pecado, vamos dizer assim, para a disciplina? Porque, de fato, é difícil você ver a disciplina dentro da igreja, por exemplo, por fofoca. Mas nas questões sexuais isso é muito mais latente, ainda que a Bíblia condene os dois. Como é que funciona isso, pastor? Nós gostamos muito de ler, Zeca, por exemplo, citar um termo, Efésios 5,18. Querendo entrar num ambiente bem teológico, helênico, grego aqui. Lá diz, não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Em via de regra, se alguém foi pego tomando isso ou aquilo, virou ali um demônio embriagado. Quando nós lemos o grego, os dois termos, não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, os dois são imperativos. Logo, tão quanto não embriagar-se com vinho é também indicado pela Bíblia, também é indicado enchei-vos do Espírito de forma imperativa. Nós condenamos alguém por algo, mas não condenamos que não se enche do Espírito. E embora os dois termos são imperativos do grego e nos orientam a fazer dessa forma. Parece que nós gostamos de passar a mão na cabeça de alguém só porque tem N questões, achamos que perdoar o pecado significa concordar com ele. Não. O apóstolo Paulo chega a dizer à igreja lá de Corinto, que foi uma igreja que foi um exemplo de como não ser igreja, ele chega a dizer que se um membro padece, todos os outros padecem juntos. Igreja ainda é corpo de Cristo. Um membro em sofrimento e em pecado deveria entristecer e não dar para ninguém a toga de juiz para condená-lo. Cuidar da restauração, cuidar da recuperação dessa pessoa, como ser humano, quer obreiro ou não, é a primeira iniciativa. Como obreiro, ele terá que entender que Deus também, às vezes, disciplina pessoas.
Sim. É preciso ser disciplinado. Achamos que a disciplina é simplesmente passar vergonha em público ou levar um puxão de orelha. Não é nada disso. Conheço pessoas que só após, pegando carona no Salmo 119, que diz assim: eu te agradeço por ter sido afligido. Quando eu fui afligido, eu entendi a tua lei. Aprendi, exatamente. Às vezes é necessário isso. Sim. O que aconteceu com Jonas é um exemplo muito interessante disso. Nós não podemos, como obreiros, pecar contra aquilo que concordamos que faríamos para Deus. Deus não nos obrigou a isso. Nós assumimos uma postura de líderes diante dele. E atrás de nós tem sempre uma gama de pessoas que se espelham em nós. Daí é onde deve haver o cuidado, quer no trato para com as relações pessoais, relações com Deus e paz conosco. E o pecado vai tirar isso, vai ofuscar isso. Pastor Luiz, o irmão acredita que a falta de preparo, ou não digo nem de preparo, mas a falta assim, daquela observação inicial da escolha do líder. Porque, via de regra, quando a gente fala do ministro, talvez a igreja tenha um cuidado maior para os pastores. Mas tem muita igreja que aquele irmãozinho se dispõe a abrir a igreja um domingo, aí abre 2, aí daqui a pouco ele já está cuidando, já é o diácono. Mas não necessariamente por uma capacidade, ele se dispôs e foi, mas ninguém nem viu. Às vezes precisa também. Essa falta de cuidado assim, pode ser um perigo lá na frente, quando a gente fala de liderança, porque tem o pastor, tem o pessoal do louvor, tem muita gente que acaba assumindo esse papel, né? Eu entendi a pergunta, porque, na verdade, eu iria comentar sobre isso. Era o próximo ponto que eu iria falar, porque a raiz do problema, eu parti do pressuposto de que todo homem é pecador, todo homem tem a natureza pecaminosa, mas nós não estamos tratando da natureza pecaminosa que Paulo falou, quem nos livrará do corpo dessa morte, miserável homem que eu sou, enfim, estamos tratando de pecados cometidos pós-libertação em Cristo, pós-conhecer Cristo, é disso que estamos tratando. E quando se fala de liderança, Zeca, tem um problema muito grave na base, no preparo do obreiro. E isso é alertado pelo apóstolo Paulo quando ele diz que o neófito, ele não deve ser separado. Ele não deve. E ali, neófito entende-se por imaturos, pessoas imaturas, que não devem ser separadas. Tem que haver um trabalho, tem que haver um tratamento. Por isso Paulo também diz a Timóteo que primeiro deve ser provado o diácono para depois servir. Então, o que se espera minimamente de um líder é uma maturidade para saber lidar com as questões pecaminosas dele e do povo. Até porque... Por que é cobrado mais caro de um obreiro? Porque ele é quem vai cuidar da santificação da igreja e da vida das pessoas. Então, se ele não é o exemplo, se ele não é o modelo, isso torna-se difícil, porque ele não vai entrar em viés que ele comete, em problemas que ele tem problemas nessa área. Como é que ele vai exigir do outro? A não ser que seja um hipócrita mesmo, mas do contrário, nós temos os nossos problemas, e isso deve ser tratado na base, sabe? Eu falei anteriormente, eu quero enfatizar aqui, que o pecado ele deve ser visto essa questão de duas formas. Primeiro, como eu vejo a questão do pecado na minha vida e depois como a igreja vê. E no início da minha fala eu falei sobre a questão da preocupação que se tem em fazer para Deus e não ser. Uhum. E não ser. E se você olha para a igreja é fascinada por aquilo que é feito, por aquilo que é mostrado, pelas obras da pessoa, e nem sempre pelo que ela é. Então, às vezes, a pessoa é usada, a pessoa é um instrumento de Deus, e não estou colocando diabo na história, estou falando de pecado dentro da natureza, dentro de coisas. A pessoa é usada por Deus e tudo, e as pessoas pouco se importam em quem ela é. A gente percebe isso, só para concluir aqui, para depois a gente comentar mais outras coisas, a gente percebe isso na vida de Saul, por exemplo, quando o Espírito do Senhor saiu de Saul. Ele não tinha mais aprovação de Deus. E ele perturbado, percebam, o rei perturbado, embora Deus nunca chamou ele de rei,
ele era chamado de capitão do povo, ele era chamado de príncipe do povo, não rei. O povo é que chamou de rei. Ele foi separado por Deus, apontado por Deus. Ele não seria o rei ideal, em hipótese alguma. Eu não quero entrar no viés teológico, porque o rei ideal teria que se vir da tribo de Judá, de onde descenderia Jesus. Então ele era de Benjamim, ele não poderia ser aquele rei ideal. Mas ele era o rei do momento. Deus escolheu, Deus ungiu, Deus usou. Mas quando o Espírito do Senhor saiu de Saul, as pessoas perceberam. E as pessoas perceberam de tal forma que alguém chegou para ele e falou assim: Senhor, se o Senhor quiser, nós buscaremos alguém que toque bem, alguém que toque. E há de ser que quando esse espírito mal vier da parte do Senhor em sua vida, quando a pessoa tocar, você vai ficar melhor, vai ficar aliviado. Olha a exigência de Saul, Zeca, pastor Marcos. A exigência de Saul, que nos remete à exigência dessa igreja infantilizada de hoje. Saul disse assim: trazei-me alguém que toque bem. Ele estava preocupado com o talento de quem viria tocar, ele estava preocupado se aquela pessoa sabia tocar bem para aliviá-lo. E não quem era a pessoa, se era de Deus, se era de Israel. Poderia ser um filisteu, poderia ser de qualquer tribo. Se tocasse bem, é o que ele queria para o seu próprio alívio. E hoje o povo está preocupado com essa questão do fazer e não do ser. E esse é um trabalho que tem que vir da base. Tem que vir da base. Sim. Então, há uma falha muito grande na formação de obreiros, na formação de líderes. Pouco se exige dentro dessa questão bíblica, que não é humana, é bíblica, do caráter, da família, do casamento, da vida do obreiro. Pouco se exige. É só ter talento, que muitas pessoas são separadas aí para fazer e liderar. E depois a gente vê problema grave. Sim. Até porque, fazendo a coisa certa, com a exigência certa, ainda temos problemas. Sim. O professor Paulo Romero faz uma análise emblemática nessa questão, né, que ele fala que a preocupação maior é com carisma e não com caráter. Né? E depois ele faz até um alerta aos obreiros que não deixe o seu carisma te levar onde o teu caráter não te sustenta. Muito bom. Que é um grande problema que a gente vê hoje, né? Falando nessa questão de falhas, pastor Marcos, uma outra coisa que eu observo é a própria rede de apoio dos obreiros, dos líderes. Porque, assim, quando a gente fala aqui e aborda o pecado, dificilmente você vai ver um líder confessando o pecado um ao outro. Porque pro líder parece que é um problema pecar, né? Assim, maior do que pro membro, né? Como é que funciona essa rede de apoio? Porque o líder peca também e precisa de suporte. João, sua primeira carta, capítulo 1, verso 9, ele diz que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos limpar de toda iniquidade. Eu gosto muito de usar a pessoa de Cristo como exemplo de liderança, o exemplo de espelho para líderes. O William citou aí o Antigo Testamento. Levítico capítulo 21 trata sobre o ministério sacerdotal. E tem detalhes ali maravilhosos de como se vestir, de como se portar, como falar, como fazer. Tem até uma lista do que o sacerdote não pode ter. Ele não pode ser manco, ele não pode ter urticária. Tem uma série de detalhes. E aí quem olha hoje vai dizer: que coisa mais legalista, que coisa mais estranha. Esquece-se que o Antigo Testamento, principalmente os livros históricos, estão preparando Israel como nação, que seria um espelho do que era a igreja. E quando você pega tanto o animal para sacrifício, tinha que ser puro, perfeito, imaculado. O sacerdote que o sacrificará, que também tem um monte de qualidades, aponta para a pessoa de Cristo. Cristo é perfeito. Não era manco, não tinha osso quebrado, não era indecente em momento algum. Ao que tu me falaste aí, que tu me perguntaste, Cristo é o exemplo por quê? Como foi que Cristo lidou com liderança? Discipulando, ensinando. E alguém fala: mas ele era perfeito? Sim, perfeito. Hebreus 4,15. Não temos um sumo sacerdote que não se compadeça da nossa fraqueza, mas um que, igual a nós, foi em tudo tentado, porém sem pecado. Então, Cristo é o exemplo. O restante depois deles... Eu costumo brincar, quando falo em liderança, que Cristo seria hoje demitido pelo RH de uma empresa, porque ele contratou 12 que não tinha lá muita qualidade. Sim. Mas deixou-lhes um exemplo, deixou-lhes um legado tão maravilhoso que, ao final, esses 11, incluindo Paulo na sequência e Matias, fizeram uma diferença muito grande na igreja. É preciso nós, líderes,
pastores, obreiros, olharmos novamente para o exemplo de Cristo. Parece que essa de ser muito famoso não fez muito a praia de Cristo. Teve momentos que Jesus teve que abrir mão de multidão e ir para um canto orar. Às vezes, por esquecermos disso, nós simplesmente pecamos, falhamos e criamos uma expectativa na igreja de que somos quase que 100% perfeitos. Não o somos. Primeira congregação, eu tinha um irmão, toda a oração dele, ele dizia: Senhor, nós pecamos por pensamentos, palavras e obras. Somos falhos. E ainda bem que a graça de Deus limpou, nos remiu de toda essa problemática que o pecado traz. Quando nós falamos que temos que confessar nossos pecados, Cristo, ele foi um exemplo maravilhoso, porque com esses 12 bem dificultosos, ele deu um exemplo muito bom de como tratar a vida em pecado. Existirão, falhas existirão, mas assim como Cristo chamou 12 e confiou-lhes um trabalho, é possível também conviver com pessoas hoje e poder partilhar, ser amigos, poder orar junto, chorar junto, afinal não somos concorrentes aqui, somos parceiros para essa obra que o Senhor nos chamou. Boa. Pastor Williams, além dessa questão, dessa preparação até da própria liderança para a confissão de pecados, né, como o texto de João orienta, parece que o líder também não encontra esse ambiente propício na própria comunidade. A comunidade, via de regra, não está pronta para lidar com o erro e com a falha do seu líder. Inclusive, esse é um dos motivos que muitos líderes relutam em confessar, porque o homem é implacável. Jesus conta a parábola de um rei que perdoou uma dívida impagável e depois a pessoa foi lá e cobrou uma dívida muito menor. O homem é implacável. Eu vou correr aqui dentro de uma ilustração que eu escrevi no meu primeiro livro. Isso foi em 2008, Quando o Fracasso Não é o Fim. Esse livro foi baseado na vida de João Marcos, que, entre aspas, teve um fracasso, foi rejeitado por Paulo. Só que mais tarde, no final da vida de Paulo, Paulo falou: olha, trazei-me Marcos porque ele é muito útil para o ministério. Mas o que aconteceu? Ao ser rejeitado, ele foi abraçado por Pedro. João Marcos foi abraçado por Pedro, quem o discipulou, que inclusive influencia o Evangelho, que tem coisas que só Marcos coloca no Evangelho sobre Pedro, que nenhum dos outros colocam. Quando Jesus ressuscita, por exemplo, e diz: ide aos discípulos mais a Pedro, ou principalmente a Pedro, só está no Evangelho de Marcos. Quando é registrado as palavras de Jesus: antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás, só Marcos coloca precisamente quantas vezes. Por quê? Porque Pedro passou isso a ele. Então, João Marcos teve sua falha, que nós nem entramos nas questões se era certo cobrar daquele jeito dele, como Paulo cobrou, a ponto de não aceitá-lo mais. Mas, enfim, ele teve o seu problema, mas teve quem o abraçou. E nesse livro eu conto uma ilustração. Ilustração, pelo amor de Deus, não está escrito na Bíblia, isso é fruto de imaginação e conjectura. Que o Satanás Satanás convocou o inferno, os demônios, para uma prestação de contas. E lá tinha um que estava muito feliz pelo que ele havia feito. Aquela fila enorme de demônios, cada um foi prestando contas. Uns eram elogiados, outros eram, por Satanás, julgado digno de açoite, até que chegou esse demônio que ele achava que iria abafar com o que ele fez. E o demônio perguntou: o que foi que você fez? Ele disse: quando você souber, você vai me exaltar aqui. E o que foi? Finalmente, o demônio disse: eu consegui derrubar um crente, um líder. Não era qualquer um, era um líder. Eu consegui fazer com que ele tropeçasse, pecasse, e agora a vida dele está do avesso, o casamento dele está por um tri, a igreja está julgando, e este homem está lá. Hoje, antes liderava, hoje está lá no final do banco, cabisbaixo, triste, mas eu vou acabar com ele, Satanás, para encurtar a minha história. Aí Satanás disse assim: não faça isso. E ele disse: não, eu quero acabar com ele pelo tanto que ele causou a nós aqui no inferno. E o Satanás disse: não toques mais nele. O demônio, com a voz embargada, disse: mas
não deveria matá-lo e trazê-lo para cá? Não é esse o objetivo? Aí Satanás disse assim: você me disse que derrubou, você me disse que já causou o escândalo, você me disse que o casamento está por um tri, a família dela está pedindo o divórcio, você me disse que a igreja está julgando e você acha que precisa a gente fazer alguma coisa? Deixa ele lá, pois os próprios crentes vão matá-lo. Então a igreja é implacável, a igreja que come do fruto que a gente produz, amanhã ela julga. A igreja que grita hosana nas alturas é a igreja que grita crucificam. Porque, Zeca e pastor, essa questão do pecado não é bem colocado assim para a igreja. E o que se entende da liderança é que é um super-homem, que não falha. E quando falha, não tem o tratamento que teve com Pedro de se trazer para perto, de se restaurar e integrar novamente, porque um fracasso não é o fim da utilidade na vida de um homem e de mulher de Deus. Existe a restauração e a gente vai falar isso mais para frente. Sim, porque até, pastor Marcos, o irmão já citou o exemplo de Jesus aí como o parâmetro para isso. Jesus fez isso com Pedro, né? Pedro, tu me amas. Exatamente. Pedro, né? Fazendo essa restauração. Exatamente. Mas, de novo, assim como parece que a gente não está preparado para ouvir a confissão, para tratar esse pecado, quando a gente fala de restauração, então, para o líder, hoje parece ser algo impossível, improvável. Difícil imaginar uma igreja que vai aceitar um líder que já tenha caído e vai se reerguer ali na igreja. Quando não acrescenta mais alguns adendos ao pecado antigo já pedido perdão e confessado. Isso é sério. Sim, sim. Sempre nessa linha, né? Isso é sério. Eu creio que parece que a igreja contemporânea, e aqui eu não estou falando da noiva de Cristo, estou falando da instituição. Boa. A noiva de Cristo, ela é perfeita. Nós, pastores, fomos colocados como que cabeleireiros no dia da noiva. Temos que fazer um esforço muito grande para aquela noiva chegar bonita no altar. Se não for bonita como uma modelo top que o mundo considera, seja bonita e bela pelo menos para o marido. Isso nós somos chamados a preparar a igreja assim. No entanto, o peso institucional, ele gera N problemas. Jesus, ele toma um cuidado muito grande lá no Evangelho de Marcos mesmo, quando ele diz: cuidado com o fermento dos fariseus, cuidado com o fermento de Herodes. Ou seja, toda gana de poder gera concorrência. Isso. Existem colegas que não foram restaurados em suas falhas porque, às vezes, famílias muito grandes na própria igreja que ele pastoreava não via a hora de ver essa queda. Sim. Outros que caíram porque, de forma psicológica, estavam muito deteriorados. Causas, às vezes, pela própria congregação. Acordamos pela manhã e temos que lidar com o nascimento de uma criança, e é uma festa, oramos agradecendo. Na sequência, visitamos uma senhora que o diabetes teve uma intempérie muito grande e ela desmaiou, temos que ir lá orar por ela. E, ao final, vamos celebrar o aniversário de alguém muito ancião da igreja, tomando café e comendo bolacha. E isso, em longo tempo de trabalho, às vezes mexe muito com a mente, e isso, às vezes, leva o obreiro a cometer falhas, pecar, e, como eu disse no começo da minha fala, ter acidente na viagem, que era para ser longa, mas sem o pneu furado, e o pneu furou. E aí, como trata isso? Pegando o currículo dele, ele muito provavelmente lidou com a recuperação de várias pessoas. No pastorado já tive que lidar com gente que adulterou, que se viciou, que traiu, que roubou. E a primeira coisa a se fazer nesse momento é tratá-lo em sigilo, tal qual Jesus Cristo fala em Mateus 18. Jesus, em momento algum, diz assim: ao ver teu irmão em pecado, faz um holofote. Ao ver teu irmão em pecado, posta no Instagram. Jesus nunca falou isso. Muito pelo contrário, viu seu irmão em pecado, vai a ele. Se ele se arrepender, você ganhou o seu irmão, põe uma pedra em cima disso. A igreja, a instituição, ela tem como membros concorrentes. A noiva de Cristo tem como membros filhos de Deus, que entenderam que a graça
cobre multidão de pecados, né? O apóstolo Paulo dizendo lá em 1 Coríntios, capítulo 5, a partir do verso 9, a igreja de Corinto passando um problema muito grande, Paulo chega à seguinte conclusão: vocês não conseguem sentar e julgar um irmão que caiu, querem chamar um tribunal lá de fora. Paulo, de forma irônica, e eu parafraseando Paulo, vou dizer o seguinte: vocês não sabiam que vocês vão julgar anjos? Vocês não julgam nem quem está dentro da igreja, vai julgar quem está fora. Esse é um pensamento que o nosso mundo pós-moderno, e na igreja inteira, durante séculos, o diabo conseguiu implantar. Não na igreja corpo de Cristo, na igreja instituição, que, como o William falou, via de regra, fala muito mais alto. Eu sou membro da igreja do Zeca, que tem como diácono o William. Eu estou preocupado mais o tanto que o Zeca vai pregar bonito e desafiador, e não o tanto que o Zeca vai levar pão para o faminto. Sim. E se o Zeca, então, pecar nessa brincadeira, para mim, aí que eu me sinto melhor. Porque além de ele não levar pão ao faminto, ele tira pão do faminto. Essa é a alegria de quem lida com o evangelho como concorrência, não como forma de transformar vidas. Sabe quem agiu assim de forma institucional? Jonas. O capítulo 2 de Jonas é um daqueles capítulos emblemáticos da vida, da Bíblia, porque é uma oração, mas a oração dele não tem confissão de pecado. Ele simplesmente cita vários versículos e, ao final, é que ele vai dizer assim: aquilo que eu votei, eu pagarei. Só que você pega todo o livro de Jonas e o Antigo Testamento, citações várias, poucas do Jonas, ele não fez voto nenhum. Talvez seja o voto da unção profética, em que o profeta dizia: onde o Senhor mandar, eu irei, e o que o Senhor mandar falar, eu falarei. Foi institucional. Vou simplesmente fazer o que eu votei e tá bom. E o ministério dele lá em Nínive, nós vimos como foi. Sim. Saiu correndo, se a cidade era percorrida em aproximadamente uma tarde, ele em 2 horas já correu e está tudo certo, gritando: 40 dias e vocês morrem, está feito o meu trabalho. Pois é. Talvez seja assim. Assumindo forma de Jonas, às vezes, que eu olho para o obreiro caído, o irmão caído, e digo: o melhor que você faz é se afastar e esqueço. Se afasta porque tem concorrente e esqueço. E não dizendo: olha, se confessar o pecado, ele é fiel e justo. Isso. Esquecemos, às vezes, disso. Sim. Você acha que tem muito disso, Williams, essa institucionalização até da função do líder, né? Talvez institucionalização não, mas uma profissionalização, acho que é a palavra melhor. Nós temos profissionais. E aqui, meu irmão, eu quero só deixar claro que eu não estou fazendo juízo de valor de se o obreiro é digno ou não do seu salário. Porque eu sou filho de pastor e sei como isso é importante, o sustento da igreja. Nem me fala. Como é importante, não é esse o ponto da questão. Mas o fato de ser uma profissão, aí, puxa, se eu confessar meu pecado, eu perco o emprego. E aí dá um problema. Ah, mas se eu apertar ali também tá... Isso, de alguma forma, pode justificar essa questão, Williams? Eu penso que sim. Eu penso que muitas pessoas têm medo e receio de tratar do seu pecado, porque pode perder, eu não digo prestígio, porque tem pessoas sinceras que não estão buscando prestígio e nem ser reconhecido por homens. Mas ela perde o seu lugar, isso reflete na sua vida, reflete na sua família. Imagina um pastor que dedicou a vida inteira para um ministério e agora isso pode ser tirado. O que ele vai fazer? Ele está fora do mercado. Sim, mas até nesse ambiente, eu vejo assim que não é criado um ambiente de acolhimento. Isso, exatamente. Então, o pastor, eu tive uma falha moral na minha caminhada. Mas eu tenho meus filhos, eu tenho minha esposa. Isso. Se eu chegar lá no concílio para falar para os meus irmãos que eu pequei, eles vão me tirar. Mas e meu filho? Então eu prefiro acobertar isso aqui e seguir, sabe? Sim. Porque o ambiente eclesiástico não é preparado para essa confissão, para essa oração, para esse suporte. E eu fiquei muito surpreso. Eu posso falar abertamente, sem problema nenhum, da transição que eu estou de um ministério para o outro. Um ministério onde eu dediquei 1/3 da minha vida. 1/3 da minha vida. Só neste, fora outros. E estamos em transição para uma outra igreja. Entendemos o direcionamento de Deus,
o tempo de Deus em nossa vida nesse ministério e estou sendo acolhido, recebido em outro, deixando claro que não foi por pecado e nem nada. Foi uma escolha mesmo, um direcionamento de Deus de mudança. E Zeca, eu estou no ministério que eu estou sendo assistido de uma forma que eu nunca fui em todos os ministérios que eu passei. E só para responder essa pergunta, para minha surpresa, conversando com o pastor local da igreja que eu estou lá, e estou passando o processo normal de toda a transição de um pastor numa igreja séria, onde será aceito futuramente. Então, tem que passar pelo processo mesmo de aceitação, de discipulado, de mentoria e toda essa questão envolvendo o ministério. E o pastor, eu abrindo o meu coração em algumas áreas, ele disse: Pastor Williams, se o pastor não está bem, a igreja não está. O pastor precisa ter saúde para a igreja ter saúde. E, claro, eu não conheço a fundo o ministério, perguntando muitas coisas. Aí o pastor disse assim: nós temos inclusive uma instituição que trata pastor no seu pecado. Quando o pastor pecou, quando o pastor tem problema, ele é levado para lá, onde ele fica um tempo para ser restaurado, ministrado, passa com um psicólogo, passa com pastores, com intercessão, para ele voltar restaurado à sua atividade. Por quê, gente? Porque quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Jesus falou isso. A verdade é que existem pecados que eles precisam ser confessados para a libertação. Existem pecados que precisam ser disciplinados para a moralização. E existem pecados que precisam ser tratados para a libertação. E Paulo fala disso. Paulo fala da igreja, por exemplo, quando corrigir certos pecados, ele diz: corrigir na presença de todos para que haja exemplo. Isso é moralização da igreja, para que haja exemplo na igreja e entenda que existe a santificação, a santidade. Agora, quando confessei os meus pecados, disse o salmista, quando Deus usa o profeta Joel para dizer: chorem os sacerdotes, convertei-vos a mim, essa é uma questão de eu entender o meu pecado como pastor, como líder, que aquilo está fazendo mal, e não adianta encobrir, porque o mais importante para Deus é o ser e não fazer. Do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Do que adianta pregar aos outros e você ir ao inferno? Do que adianta você ser usado e não ser aprovado? Então essa é a questão, você com Deus, você com sua vida mesmo. E não é só aquela confissão, viu? Digo aqui, não é aquela confissão, nem sempre resolve. Formal. Aquela confissão informal de orar, dobrar o joelho e perdoa meus pecados, dá nome. Quais são os pecados? Qual é o problema? Precisa de ajuda? Sim. Precisa de alguém para te aconselhar? Precisa de confessar? É essa confissão que liberta. E tem muita gente que não faz com medo mesmo da instituição. Tem muita gente... Gente, a gente não está pintando a igreja aqui como diabólica, não estamos pintando os homens de Deus como diabólicos, estamos mostrando a realidade do ser humano. O ser humano exige, o ser humano não dá espaço para restauração, o ser humano condena, o ser humano não aceita. Por quê? Olha o paradoxo da contradição. Por que é que a maioria das pessoas, principalmente líderes, quando caem em um pecado, em uma falta grave, ele não se levanta na própria igreja? William, pegando uma parte do que você está falando... Fique à vontade, pastor. Tu citaste aí o caso da mulher pega em adultério ou acusada de adultério, né? Uhum. Ok? Jesus ele faz a seguinte colocação: quem não tem pecado, jogue a primeira pedra. Isso era uma regra institucional para o judaísmo. Só que acontece duas coisas bem emblemáticas. Primeiro, todo mundo se reconhece pecador e vai embora. Segundo, tinha um que não tinha pecado e podia jogar pedra. O próprio Cristo. Isso. E qual é a atitude de Cristo? Dizer: eu posso jogar. E ela temeu. E ele diz: vai. Isso. E não peca mais. E a figura que Cristo deixa claro é: onde estão os teus acusadores? Olha aí. Isso é perigoso, porque nós não criamos especialistas em perdão e cuidado. Criamos especialistas em julgamento e acusação. Infelizmente. E hipócritas, porque criamos, tem os não. seus, né? Assistimos o nascimento e o surgimento desse tipo de gente. Exatamente. E é uma reflexão que fica mais interessante quando a gente para pensar. E eu vou só abrir esse parênteses para a gente comentar isso, que depois nós vamos até fazer um programa só sobre essa questão, que fala sobre a saúde dos obreiros.
do líder, do pastor de maneira Sim. geral, porque os casos de suicídio vão crescendo, de síndromes relacionadas à ansiedade, a burnout, a excesso de trabalho, a cobrança por resultados, que são... a gente não vai conseguir numerá-los aqui. Muito por conta desse ambiente... Pesado. Eu vou colocar aqui, vou colocar até entre aspas, esse ambiente profissional que é criado. Exatamente. Assim, como eu disse, voltando, nós não estamos desabafando sobre a questão. Graças a Deus, eu tive pastores em minha vida que me ensinaram, inclusive com os erros. Me ensinaram, inclusive, com os erros. Homens de Deus, que eu louvo a Deus, porque, assim, a nossa vida ela vai progredindo. Mas falta isso. Sabe, a confiança de abrir teu coração e saber que amanhã não será colocado num púlpito ou não será falado para ninguém. Isso é um temor muito grande, porque, gente, o pastor falou sobre a questão da confiabilidade, da confidencialidade, de você pegar um pastor que está com um problema, um obreiro, ou um líder mesmo, sabe, e não jogar no ventilador, porque... Gente, não é a questão só da confissão para a moralização da igreja. É a confissão para a libertação da pessoa. Ela precisa estar bem, precisa ter saúde e precisa ser tratada. E o pastor citou Davi no Salmo 32, que eu imagino, na questão cronológica, que o 32 vem depois do 51. Porque o 51, na cronologia, se você ver, está fora de cronologia. O 51 é o salmo da confissão, da confiança do perdão. E o 52 é o salmo da restauração. Uhum. Então, ele fala que ele foi restaurado quando confessou o pecado. E você percebe que, assim, irmão, tratamos do seu pecado, do seu problema, você foi assistido, está bem, vamos voltar para a atividade, para o que Deus tem na tua vida, porque deveria ser assim. Mas não é. Às vezes, e por quê? Eu vou dizer a raiz do problema. Porque dá mais trabalho. Dá mais trabalho você lidar com a pessoa, com o problema da pessoa. E esse evangelho dessa igreja infantilizada hoje quer as pessoas prontas. Que a pessoa aceite Jesus, passa um ano, você mesmo disse aí, passa um ano por seu amor a querer fazer alguma coisa, daqui a pouco ele está ajudando ali, está ajudando, servindo aqui, ali, e daqui a pouco a liderança olha para ele como, esse está preparado para ser obreiro, e separa lá uma pessoa imatura, e daqui a pouco aquela pessoa é cobrada por uma maturidade que ela não tem, e é exigido dela. Quantas pessoas frustradas porque faz parte de uma liderança tóxica que exige, e essa pessoa não tem medo de mostrar suas fraquezas porque sabe que se ela fala, não está naquele padrão exigido. Uhum. Logo, ela não serve mais. Então, se livra da pessoa, que é mais fácil se livrar da pessoa do que tratar dela. Sim, exatamente. E até, irmãos, para a gente deixar isso muito claro aqui, o que a gente faz, o pastor Elias falou muito bem, não é que nós estamos aqui num julgamento e, não está tudo errado, não é essa a questão. Nós estamos fazendo aqui, levantando uma reflexão para a gente analisar o ambiente que é criado e a dinâmica que isso poderia ser ajustado para um melhor encaixe dessas ferramentas, né? Não só na questão liderança, né, institucional, mas até corpo de Cristo também. Exatamente. Esse recebimento. Porque, assim, pastor Marcos, quero ver até sua visão nisso. A própria membresia não tem esse discernimento. Porque tem algumas igrejas, por exemplo, onde a própria igreja elege o seu pastor, né? No currículo que o pastor entrega, ele não vai colocar dificuldade, nem erro. Até porque se ele colocar, a própria igreja não vai aceitar. A Bíblia é maravilhosa, né? Esse cara eu não quero aqui. Imagina. Ou se alguém... Não, esse daí tá vindo de outra igreja, porque lá já não quiseram ele lá. Isso. Então, você vê, o próprio povo não é preparado para essa restauração, para esse ambiente. O Evangelho de Marcos, que é o primeiro evangelho a ser escrito, é o mais curtinho. Quem conta um conto acrescenta um ponto. Quem pegou depois colocou detalhes que Marcos não pôs. Só que Marcos coloca uma coisa no evangelho que nenhum dos outros coloca. Que ele saiu correndo pelado. Ele não dá o nome, mas é o único que registra isso. Ele está dizendo, até eu, na hora da fuga de todos, eu fugi também. Esse o Marcos faz isso. Esse Marcos que, na sequência, Paulo vai dizer, olha, dá um tempo, tem falhas aí.
mas que numa sequência posterior, Paulo diz, esse camarada é importante. E aí eu olho para Pedro. Pedro, no chamado dele, fez a pesca mais maravilhosa da história. Os barcos quase afundaram. Jesus fala, você vai pescar homem daqui. Ele larga toda a pesca, toda a produção e vai seguir Cristo. É o Pedro que, na sequência, após esse ato de fé, é o Pedro que vai negar Cristo 3 vezes. É o Pedro que vai ter um problema sério com Paulo. Mas é um Pedro que, após passar tantas dificuldades, eu gosto muito de João, quando Cristo conversa com ele, que Cristo faz 3 perguntas usando o termo agapausme, ágape. Isso. 3 vezes. Agapausme. E Pedro, a 3 vezes, não responde com agapausme, responde dizendo filéus. Eu não te amo acima de tudo, eu já percebi que eu sou falho. Pedro, então, depois de 3 vezes, ele começou o processo de restauração. Isso mesmo. Isso não impediu dele ter uma dificuldade com Paulo. Posteriormente, sim. Mas isso também não o impediu de ter um revigoramento quando ele vai batizar Cornélio. Ele começa a entender o que é andar com Deus, que é, inclusive, abrir mão de religiosidade. Ele, como é que eu vou me tornar impuro? Deus falou, rapaz, eu abençoei tudo isso. Ele, então, tá bom, eu aceito. E é o Pedro que encerra a sua carta dizendo, lancem sobre ele toda a ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Parece que aquilo é o resumo da biografia de Pedro. Lance sobre ele toda a ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. É o resumo da vida de Pedro. Com certeza. Ele fala, eu sei bem o que é ser ansioso, sei bem o que é estar destemperado, sei bem o que é brigar por causa própria, sei bem o que é confrontar pessoas, ser confrontado, passar vergonha, mas eu aprendi. Lança sobre ele a ansiedade, porque ele tem cuidado. O que a igreja de hoje faria com Pedro, na sua falha, e o que Jesus fez? E é interessante, até para a gente encerrar esse bloco aqui, que o Evangelho aponta, por exemplo, Jesus fala que veio para aqueles que precisavam de médico, de cura, né? Fala que quando alguém se converte, a festa no céu. Então parece que o Evangelho fala muito dessa restauração. Do pecador, do perdido, que precisa ser restaurado. E não só uma vez, né? O pastor Marcos deu o exemplo do pneu. O pneu não fura só uma vez, né, pastor? Falou tudo. Falou tudo. Programar um furo progressivo é uma coisa, mas furar por acidente acontecerá. Sim. Acontecerá. Mesmo fazendo a revisão, né? Mesmo fazendo... Periódica. Pedro foi o primeiro grande pregador da igreja. Isso. 3.000 pessoas vêm em uma mensagem só. Na sequência, é o Pedro que se esconde para não... Esse é o Pedro. Talvez a Bíblia registre. Todas as vezes que nós lemos a Bíblia de forma bem biográfica, pegando personagem por personagem, veremos coisas muito drásticas. Sim. Mas dúvida. um Deus que restaura e um Deus que nunca abandona, Amém. né? E cuida. Não deixa de dar o castigo necessário. Não. Todos eles... Faz parte. Faz parte, também acho. A galeria de Hebreus 11, Heróis da Fé, é maravilhosa nesse sentido. Gosto muito, Zeca, por exemplo, da pessoa de Paulo, principalmente quando ele fala do espinho na carne. Sim. Paulo era um camarada que era literalmente visionário. Eu não sei se o espinho na carne era um problema na visão, mas após o encontro com Cristo, Paulo nunca mais enxergou do mesmo jeito. Ele escreve, nem ele escrevia as cartas, quem escrevia era um amanuense, alguém escrevia para ele. Aos Gálatas, ele escreve assim, eu bem sei que se pudesse, vocês me dariam os próprios olhos. Na sequência, o mesmo Paulo fala, olha, vede com quão grandes letras vos escrevi, eu, Paulo, com minha própria mão, com meu punho. Porque Paulo, ele lembrou bem do que passou e carregou isso. Tem marcas que o pecado pode trazer na vida do obreiro, do cristão, que às vezes vai o acompanhar a vida toda. Isso. É aquele que briga com Deus no Vale de Jaboque e depois levanta e sai mancando. Sim, sem dúvida. Isso. Boa, muito bom. Muito bem lembrado mesmo. Bom, eu vou precisar chamar um intervalo aqui, rapidinho. No próximo bloco, nós vamos fazer aqui as considerações finais e oferecer para você uma aplicação. Às vezes eu fico com a impressão que o programa fica muito pesado, né? Ih, tá tudo errado, agora nada vai ser resolvido. Não, lógico que não. Lógico que não. E você vai ver que realmente essa reflexão serve para o nosso aprimoramento e para o nosso avanço na nossa caminhada cristã.
Antes do intervalo, o telefone da grade, vou colocar aqui para você, Academia Teológica da Graça de Deus, quer estudar teologia, procura um lugar sério, idôneo. A grade é a nossa indicação aqui, tá bom? Parceira do Vejam Só durante mais de 20 anos de existência do programa. Código 11 3115 0819. É o telefone da Secretaria-Geral e é o WhatsApp também. Você pode mandar sua mensagem por lá, tá bom? E aí você tira todas as suas dúvidas. Tenho certeza que você vai se encaixar em algum formato. Além disso, vou deixar aqui para você que gosta, que curte, que quer saber um pouquinho mais sobre a HIT, sobre os programas e o conteúdo, os nossos contatos, tá bom? Tem as redes sociais, tem o canal lá no YouTube, tem o site também, tem muita informação para você poder nos acompanhar. Curte e você vai achar muita informação lá dos bastidores e dos nossos conteúdos também, tá bom? Intervalo rápido, Vejam Só vai, mas na sequência nós já estaremos de volta. Muito bom, já estamos de volta com o Vejam Só, intervalo bem rapidinho na nossa conversa. Hoje buscando responder a seguinte pergunta, né? Sempre que eu não consigo vencer o pecado, eu devo me afastar das funções e cargos de liderança que exerço na minha igreja? Recebendo aqui no nosso estúdio para uma conversa muito bacana, de muito aprendizado, uma reflexão super interessante e importante, o pastor Williams Cruz e também o pastor Marcos Araújo. Deram as observações, fizeram aqui os comentários, né, em cima do texto bíblico diante dessa questão. E agora, nesse bloco, eles vão fazer as considerações finais e oferecer para você uma aplicação da temática que nós abordamos, tá bom? Antes disso, porém, eu vou dar aquela moral para você que nos acompanha, assiste o Vejam Só e participa do programa mandando a sua foto. Você pode mandar a sua foto pelo nosso perfil lá no Instagram ou pela nossa página no Facebook. É só você procurar por Programa Vejam Só, qualquer uma das plataformas, você vai localizar lá, vai direto nas mensagens e por lá encaminha a sua foto. Aproveita agora que você está assistindo o programa e já faz uma selfie mesmo, tá bom? Deixa ali a televisão, o computador, a plataforma que você utilizar, ao fundo, pega o celular, faz a foto e encaminha. Não precisa de muita produção na foto, não. Que a gente quer mostrar você aqui, tá bom? Aí você manda o seu nome, a cidade e o estado e você vai aparecer aqui no programa. Todo mundo que aparecer vai concorrer a um presente, um brinde do Vejam Só, para você que nos assiste, tá bom? Vamos mostrar as fotos que nós separamos? A primeira delas vem lá de Salvador, belíssima capital da Bahia. E quem nos assiste aí é a Alice Vitória, esta pequenina do Senhor, que quem tirou a foto dela foi a mãe, a Aline, acompanhando o Vejam Só. Obrigado, viu, Aline, por tirar a foto e obrigado, Alice, pelo carinho da sua audiência, minha irmãzinha. Espero que o Vejam Só, de alguma forma, plante aí no seu coraçãozinho uma semente, para que no futuro você possa se tornar realmente uma exímia estudante das Escrituras Sagradas, da teologia, e mais do que isso, uma praticante fiel daquilo que o Mestre nos ensina. Muito obrigado pela audiência e um grande abraço a todo o povo da Bahia que nos assiste demais. A próxima foto que vai aparecer aí para você é da Amanda e do Gerson. E, além deles, você vê ali o filho Gabriel também, a família toda reunida. Amanda, Gerson, Gabriel, muito obrigado pelo carinho. E a produção até colocou uma observação aqui na ficha, viu, Gerson? Para mandar um abraço especial para você, que você não perde nenhum programa do Vejam Só. Gerson, meu irmão, obrigado pelo carinho. Que Deus abençoe demais a vida de vocês. Que Deus derrame muita graça. E eles são lá de Alvorada, Rio Grande do Sul. Toda a galera aí do Rio Grande do Sul nos acompanhando bastante. Mas um abraço muito especial hoje para o Gerson. Deus abençoe, meu irmão. Obrigado pelo carinho. Encerramos as fotos em Axixá, Maranhão. E quem aparece aí, ó, é o Bruno Monteiro Martins, nosso telespectador lá de Axixá. Boa, essa daí eu não conhecia, hein? Obrigado, meu irmão, pelo carinho. Muito bacana te mostrar aqui, mostrar sua foto também. Obrigado por acompanhar o Vejam Só, que o Vejam Só seja bênção aí na sua vida, tá bom? Muito obrigado, meu irmão. Todo abraço aí pra galera do Maranhão também. Todo mundo que aparecer aqui no programa vai concorrer a este brinde, a este mimo do Vejam Só, que é essa belíssima caneca aí, tá? Que nós vamos mandar aí na sua casa. Pra você poder tomar seu chá, seu café, seu suco. Fica à vontade aí, tá bom? Tá linda, tá bom? É um produto muito bacana, bem feito. Nós vamos mandar aí pra você como um reconhecimento, um agradecimento pela sua audiência, tá bom?
Deus abençoe muito a vida de todos vocês. Meus irmãos, 3 minutinhos para cada para o encerramento do programa. Pastor Marcos, vou começar com o irmão esse bloco, já que o pastor Williams teve a honra de começar no bloco anterior. 3 minutinhos, considerações finais e uma aplicação. A pergunta é se o obreiro que cometeu pecado precisa abrir mão das atividades que tem na igreja. Eu creio que, mediante ao pecado e a tudo aquilo que ele pode causar, o que ele menos deveria ficar se preocupado é com o cargo que possui e sim com o efeito que tudo isso pode causar. Se Cristo é o exemplo para nós, Cristo foi um exemplo de como lidar com o pecado. E aqui vem minha fala, principalmente aos obreiros. Muito cuidado com 2 linhas muito tênues. Primeiro, não julgue com a força que você às vezes tem na carne para julgar. É possível que um dia você também passe por isso. O Cristo que ensinou amor foi julgamento de uma comunidade que o recebeu no momento com alegria, mas depois o condenou à morte. Sem ser investigado, sem ser avaliado e sem dar a chance de confessar algo. E Cristo não confessaria pecado porque ele nunca pecou, mas de forma injusta foi crucificado. Isaías, olhando para Cristo, vai dizer que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele sofreu tudo isso por amor. E você, meu querido obreiro, que tem sofrido isso mesmo sem pecado, muito cuidado, porque isso pode te deixar ainda mais com mais dificuldades para aquele cuidado maravilhoso que Deus tem te dado, que é cuidar do rebanho, que é a noiva de Cristo. Noiva precisa do seu dia de aprimoramento, de embelezamento para, na hora da cerimônia, estar linda. E foi dada a mim e a você essa função. Enfrentaremos dificuldades tais quais Cristo enfrentou. Mas é o Cristo que é negado por Pedro, mas que recupera Pedro. É o Cristo que vê a dúvida de Tomé, mas abençoa a vida de Tomé. E é Tomé que é apóstolo e dá continuidade ao Evangelho. É Pedro que negou, mas foi tratado e dá continuidade ao Evangelho. Primeiro pregador com a grandeza maravilhosa, fazendo aquilo que foi vocacionado a fazer. Então, meu caro obreiro, tendo dificuldades, foi pecado? Confessa a Deus. Ele é capaz de te perdoar. Aliás, ele te perdoou do maior pecado que você poderia ser julgado, que era não ter a vida eterna e não ter salvação. E ele nos deu vida, estando nós mortos em nossas ofensas e delitos. Então, confesse, olhe com o amor de Cristo e abençoe a vida da igreja e daqueles que o Senhor te confiou. Muito Amém. obrigado. Muito obrigado. Nós que agradecemos, pastor Marcos, pelo carinho, pela atenção, pela reflexão que o irmão levantou e trouxe aqui para a gente também. É uma bênção. Os contatos vão estar à sua disposição lá no nosso perfil do Instagram, tá bom? Chega por lá, vai estar tudo certinho para você. Pastor Williams, 3 minutinhos também para o irmão, por favor. Quero agradecer mais uma vez o convite de estarmos aqui, é sempre um prazer. Obrigado a toda a produção. Eu quero citar João em sua primeira epístola, capítulo 2, versículo 1 e o versículo 2. Filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Isso é o ideal, não peque. Mas tem um real, o que é realidade, o outro lado da moeda. Mas, se alguém pecar, nós temos um advogado perante o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação não só pelos nossos pecados, mas pelo pecado do mundo inteiro. Então, o ideal é lutarmos para não cair, não pecar, não ceder. Mas, se pecou, tem que ir para a restauração. O caminho da restauração ele é mais difícil. O caminho da restauração é mais difícil, porque tem passos. Tem o reconhecimento, tem o arrependimento, tem a confissão, tem o tratamento e a restauração, por fim. Então é mais difícil. É melhor não pecar. Mas se pecar, precisa buscar a restauração, porque o que está em jogo é a tua vida com Deus, a tua família, o que está em jogo é a tua salvação. Então você precisa lutar por ela, você precisa lutar para estar bem diante do Senhor. E procurar ajuda. Agora, aos pastores, de forma geral, o pastor Marcos já falou aqui, eu iria enfatizar mais isso, mas não precisa tanto. Cuidado com o legalismo, de exigir um padrão que você não segue, de exigir dos outros o que você não pratica.
e que você também entenda que você também precisa de tratamento, você também precisa de ajuda, vá buscar num conselho de pastores, não seja uma ilha o seu ministério, sua igreja, busque em pastores a tua restauração, o teu fortalecimento, porque somos seres humanos e precisamos dessa ajuda também. Então, Jesus Cristo está aí para perdoar os nossos pecados, pois Ele já sabia que éramos pecadores e Ele nos aceitou e nos comprou. Então, o que Ele não fará por nós? Ele vai nos restaurar, Ele vai te restaurar e é importante ser para Ele e não o fazer. Deus abençoe sua vida. Amém. Obrigado, pastor Williams, também pela reflexão, pela ajuda, pela colaboração, né, nessa nossa caminhada aqui na construção, né, desse conhecimento. Os contatos do nosso irmão também estarão à sua disposição lá no nosso perfil do Instagram, tá bom? No @programa Vejam Só. Chega por lá para você ter acesso, conhecer um pouquinho melhor do ministério e, obviamente, poder conversar com o irmão também, tá certo? Vamos colocar aí na tela o resultado da nossa enquete antes da gente encerrar a edição de hoje. E a gente perguntou lá para você o seguinte, ó, você acredita que o líder deve ser afastado do cargo a cada pecado cometido? 19% dos nossos internautas responderam que sim, deve. 59% responderam que sim, que deve, mas depende do pecado. E 22% escolheram a opção não deve ser afastado, afinal de contas, todos nós somos pecadores também. Muito obrigado a todo mundo que votou, que participou. Eu sei que não é um assunto fácil, né? É bem espinhoso, mas eu quero agradecer a colaboração de todo mundo também. Infelizmente, nosso tempo não permitiu a gente explorar mais os seus comentários, mas eu agradeço demais a sua participação. Encerramos a edição de hoje e amanhã, se Deus permitir, se essa for a vontade do Pai, nós estaremos de volta com mais uma edição, sempre preparada com muito carinho e dedicação para você. Um forte abraço e até lá!